Olá, meu nome é Carlos Siqueira, seja muito bem-vindo e bem-vinda a este meu canal. Aqui nós falamos de literatura e tentamos falar sempre sobre escritores diferentes, de épocas, estilos, nacionalidades e gêneros diferentes. E hoje eu trago aqui para o canal um livro que já vem sendo prometido há um tempo, desde o final do ano passado, na verdade. Estou falando de uma autobiografia poética de um dos maiores nomes da nossa literatura. Estou falando do poeta Manuel Bandeira e o seu Itinerário de Passárgada. Bem, para quem não conhece Manuel Bandeira, sabe que ele foi um grande poeta brasileiro e mundial, um dos mais importantes da nossa literatura. Ele que é um poeta do século XX, um poeta modernista, um poeta que teve uma participação na Semana de Arte Moderna de 1922, quando um amigo leu um poema dele, um poema bem famoso chamado Os Sapos, lá no Teatro Municipal. Ele que é famoso pelo poema Vou-me embora para Passárgada, que tem relação com esse título aqui. Ele, Manuel Bandeira, que foi amigo de muitos expoentes da nossa literatura, como Carlos Drummond de Andrade, Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Paulo Mendes Campos, Mário Quintana, Fernando Sabino, uma galera. Então, um nome de peso da nossa literatura. E hoje eu venho recomendar essa autobiografia poética, a primeira autobiografia poética assim mais famosa, mais profunda da nossa literatura brasileira. Itinerário de Passárgada. Bem, itinerário você sabe o que é. Significa trajeto, caminho, percurso, roteiro. Então, nesse itinerário de Passárgada, nessa autobiografia, ou seja, uma biografia escrita pelo próprio biografado, no caso Manuel Bandeira, ele vai traçar quais foram os caminhos para ele chegar à poesia dele, que é uma poesia assim de extrema qualidade, um dos nossos maiores poetas. E eu preciso dizer que ele não queria escrever esse livro. Ele confessa que só escreveu essa autobiografia por insistência de dois amigos que já foram mencionados no vídeo aqui. O Paulo Mendes Campos e o Fernando Sabino, dois grandes escritores brasileiros, grandes cronistas brasileiros. Aliás, já fiz um vídeo aqui sobre crônicas e mencionei os dois, hein? Vou deixar o link aqui no card. E aí eu vou ler um trecho. Aliás, vou ler vários trechos aqui, tá? E vou comentando, que é um padrão dos meus vídeos, caso você seja novo e não saiba. Eu leio uma parte e comento outra. Então ele estava dizendo aqui que está arrependido de ter começado a escrever esse livro. E continua. Aliás, gente, preciso comentar aqui antes disso que olha que livro bonito, as letras grandes, espaçamento, diagramação. Esse livro é da Global, tá? Global Editora. Todo capítulo começa com uma xilogravura. Muito bonito. Pois bem, então ele continua dizendo que estava arrependido e tal. O meu arrependimento vem do nenhum prazer que encontro nessas evocações, da mediocridade que elas respiram, e ainda das dificuldades em que me vejo ao tentar refazer o meu itinerário no período que vai do ano de 1904, em que adoeci, ao de 1917, quando publiquei o meu primeiro livro de versos, A Cinza das Horas. Foi nesses 13 anos que tomei consciência das minhas limitações. Nesses 13 anos que formei a minha técnica. Muito interessante essas afirmações que ele faz aqui. Em primeiro lugar, para quem não sabe, ele teve uma doença muito grave, ele tinha tuberculose, que ele adquiriu, na verdade, quando tinha mais ou menos 18 anos. E, por conta disso, ele morou em vários locais diferentes, tanto em estados brasileiros, quanto até mesmo na Suíça, lá em Cladavel. Local, aliás, onde ele vai conceber o primeiro livro dele, A Cinza das Horas, e que lá no hospital ele vai conhecer uma pessoa que veio a se tornar um dos maiores poetas modernos da França, que é o Paul Éluard. E também é curioso a gente pensar que ele ficou 13 anos maturando a própria poesia. Porque se a gente pensa nos poetas de hoje em dia, ou mesmo do passado, que publicavam sem parar um livro atrás do outro, e nem sempre os livros eram de qualidade, aqui nós temos um gênio da nossa poesia, Manuel Bandeira, que ficou 13 anos estudando, lendo, conhecendo outras coisas, outros poetas, outras formas de fazer poesia.
Então, muito instigante essa consideração que ele faz. E outra coisa, ele menciona aqui também o primeiro livro dele, A Cinza das Horas. Eu devo dizer que, segundo ele mesmo, ele escreveu esse livro para tentar, de certa forma, se enganar de que a vida dele não passou em vão. Porque como ele pensou que morreria cedo e não tinha feito nada na vida, então ele falou, bom, vou publicar pelo menos um livro para não dizer que eu não fiz nada. Que bom que ele sarou dessa doença, viveu por muitos anos, foi um dos poetas mais longínquos da nossa literatura e nos concebeu uma vastíssima obra. E por falar em técnica, em doença, é preciso dizer que o Manuel Bandeira nos conta que a doença dele o ensinou a ser humilde e paciente. Porque ele aprendeu que as coisas não vêm da forma como queremos e quando queremos. Aliás, ele diz aqui que a partir de certo livro, se não me engano, a partir da Estrela da Manhã, ele começou a escrever só quando vinha a inspiração, só quando Deus o servia. E é interessante isso porque ele vai, quem conhece a poesia dele, ele se chama de poeta menor. Ele vai se chamar de poeta menor. Por quê? Ele é do período do parnasianismo, da época do realismo. E o parnasianismo, você sabe que, aliás, já fiz vídeo aqui sobre o Olavo Bilac. É uma poesia racional, não tem tanta emoção. Enquanto ele não consegue pensar, vou escrever um poema agora. Chega lá e escreve. Então não, primeiro tem que vir uma ideia. Depois é que ele vai melhorando os versos. Mas se não, não. Então, portanto, ele se autoconcebeu como um poeta menor porque ele nunca ia ser um poeta como os parnasianos que, vou escrever um poema agora, sobre tal tema. Não é assim. Com ele não funciona assim. É só quando a ideia vem, olha aqui de novo, a paciência. É só quando vem a inspiração, quando vem a ideia. É claro que ele tem profundo conhecimento sobre as técnicas, quais utilizar, quais não, fazer soneto, tudo mais, metrificar, rimar, e ele vai mencionar muita coisa. Para quem gosta de poesia, esse livro aqui é maravilhoso, porque ele ensina muito, viu? Eu que gosto de ler poesia, de escrever também, aqui ele ensina muito, não apenas sobre a poesia dele, como sobre alguns aspectos da arte de fazer versos, vamos dizer assim. E por falar em poeta menor, ele fala aqui, tomei consciência de que era um poeta menor, que me estaria para sempre fechado ao mundo das grandes abstrações generosas, que não havia em mim aquela espécie de cadinho onde, pelo amor do sentimento, as emoções morais se transmudaram em emoções estéticas. O metal precioso, eu teria que sacá-lo a duras penas, ou melhor, a duras esperas, do pobre minério das minhas pequenas dores e ainda menores alegrias. Você percebe a humildade que ele se coloca aqui, né? Pequenas dores, ele que era doente, tuberculoso, e menores alegrias. Ao mesmo tempo que a humildade é uma tristeza muito grande, né? Ele achou que ia morrer jovem. Por sorte, viveu assim dezenas de anos, se não me engano, 70 e poucos anos, 80, não lembro não. E aqui, essa questão que ele fala, né? Que ele era um poeta menor, que ele não era um poeta abstrato, e ele vai dizer isso aqui em muitas passagens, que se um dia ele foi obscuro em algum poema, foi por incompetência dele, não por vontade. Ele nunca quis escrever algo difícil, que as pessoas, nossa, o que será que ele quis dizer com isso? Não, ele sempre quis ser claro, ser simples, ser humilde na própria poesia. Bem, e por falar nos poetas obscuros, a gente acaba lembrando dos poetas ruins. E o Manuel Bandeira vai dizer que aprendeu muito com os maus poetas. Tem uma passagem aqui que ele diz assim: eu devo dizer que aprendi muito com os maus poetas. Neles, mais do que nos bons, se acusa o que devemos evitar. Não é que os defeitos que abundam nos maus não apareçam nos bons. Aparecem sim. Há poemas perfeitos. Não há poetas perfeitos. Mas nos melhores poetas, certos versos defeituosos passam muita vez despercebidos. Muito interessante essa afirmação que ele faz aqui.
muito interessante essa afirmação que ele faz, porque muitas vezes, quando a gente conhece alguém de renome na literatura, a gente nem percebe os defeitos, como ele aponta aqui. Eu lembro que uma vez eu li um romance do meu escritor preferido, José Saramago, O Homem Duplicado. E eu percebi, para mim, um defeito naquela obra. Eu escrevi a resenha, vou deixar o link aqui no card, na época que eu tinha um blog. E eu fiquei ao mesmo tempo feliz e triste. Feliz porque eu consegui perceber um defeito na obra de um mestre. E ao mesmo tempo triste porque o mestre errou. Ao mesmo tempo feliz porque o mestre errando, ele se humaniza. Ele é como qualquer um. E tinha um trecho lá, uma passagem que eu falei, não, isso aqui é muito inverossímil. Isso aqui é um Deus Ex Machina. Mas é isso. É interessante a gente pensar que, por ser um grande nome da literatura, muitas vezes a gente aceita tudo que ele diz, sem nem pensar, sem nem refletir, e muitas vezes aquela fala, aquele discurso contém defeitos que muitas vezes não devem nem ser aceitados. Meus amigos, cautela. E aí, falando sobre essa questão de poemas perfeitos, poetas imperfeitos, eu vou fazer uma ligação aqui. Como exemplo disso, ele dá um poeminho, um verso, do Olavo Bilac, grande poeta parnasiano, da mesma época, contemporâneo do Manuel Bandeira. E aí, o Manuel Bandeira ele ficou conhecido primeiramente por um poema lido na Semana de Arte Moderna de 1922, em que leram o poema dele, Os Sapos. Naquele poema, ele faz uma crítica aos parnasianos. Então, olha a ligação aqui. Só que ele vai revelar pra gente que ele não quis ir até o Teatro Municipal de São Paulo ler o próprio poema, porque, na verdade, ele não era um modernista como o Oswald, como o Mário de Andrade e outros. Não, não. Ele fez esse poema, mas ele nunca foi um crítico do parnasianismo. Ele criticou nesse poema específico. Aliás, ele revela aqui quem é que ele está criticando. Muito interessante para quem gosta de conhecer e se aprofundar na obra dos autores, no caso do Manuel Bandeira, aqui ele revela quem é que ele está criticando. Eram dois poetas. E, aliás, um deles, anos depois, veio ajudá-lo a publicar outro livro. Veja vocês como que é a crítica construtiva, né? Ele criticou uma pessoa e a pessoa depois veio ajudá-lo, sabendo da crítica que o jovem fez. Muito bem. Então, ele fala assim, olha, eu não fui lá para São Paulo porque eu nunca fui um modernista como os outros, radical. Eu nunca fui. E eu nunca fui um grande crítico do parnasianismo. Eu gostava de soneto, nunca fui um crítico de rima, de metrificação. Sempre gostei disso. Então, o modernismo não deve muito a mim. Na verdade, eu que devo muito ao modernismo. Meus amigos. Ele vai dizer também que o Mário de Andrade foi a última grande influência na trajetória dele. Porque quando ele o conheceu, ele já era adulto. Ele já tinha uma concepção de mundo e uma técnica apurada. Só o Mário de Andrade que o influenciou a ver as coisas de forma diferente. Muito bonito isso. Eles tiveram uma amizade longínqua. E ele fala isso, né? Depois do Mário, assim, eu até gostei de uma pessoa ou outra, de um poeta ou outro, mas eu já estava formado. Aliás, vou fazer uma outra ligação aqui. O Mário de Andrade era um grande conhecedor de música, viu? E o Manuel Bandeira também. Inclusive, vários poemas do Manuel Bandeira foram musicados por compositores da época. E é dito aqui que eles diziam que gostavam de musicar o Manuel Bandeira porque é como se os poemas dele já tivessem uma melodia própria. Eles não tinham grandes dificuldades em passar o poema para a música. E o Manuel Bandeira vai dizer uma coisa muito bonita aqui, que eu gostei bastante, que ele diz assim: eu gosto de ser musicado, de ser traduzido e de ser fotografado. Criancice? Deus me conserve as minhas criancices. Talvez neste gosto, como nos outros dois, o que há seja o desejo de me conhecer melhor. Sair fora de mim para me olhar como puro objeto. Muito bonito e reflexivo isso aqui. Inclusive, a própria palavra reflexão, né? Para quem nunca prestou atenção na palavra reflexão, significa de novo, e flexão, né? Você se dobrar para você mesmo.
Isso aqui me lembra o José Saramago, que já foi mencionado no vídeo de hoje. Ele tem um conto chamado Conto da Ilha Desconhecida. E ele diz uma coisa lá que é muito bonita, reflexiva também, e é muito famosa, uma frase muito famosa. Até separei aqui, esse livrinho bem curtinho. Ele diz assim, é quase a mesma coisa, tá? Mas com outras palavras. É necessário sair da ilha para ver a ilha. Não nos vemos se não saímos de nós. Muito bonito e reflexivo também. Essa ideia do Manuel Bandeira e do Saramago, que, estou falando do Manuel Bandeira agora, tá? Ao ver a sua própria obra em outras artes, é como se ele visse a si mesmo em outros ângulos do espelho. Ele se conhece melhor. Aliás, aquele diz que gosta de ser traduzido. Você transpor uma arte para outra é uma forma de tradução também. Inclusive, o Manuel Bandeira foi um grande tradutor. Traduziu vários poetas. E ele menciona um pouco do seu ofício de tradutor na vida. Ele diz assim: só traduzo bem os poemas que gostaria de ter feito. Isto é, os que exprimem coisas que já estavam em mim, mas informuladas. Os meus achados, em traduções como em originais, resultam sempre de intuições. Muito bonito. Isso aqui, por sua vez, me lembra outro grande poeta que eu gosto muito. Eu já fiz 2 vídeos sobre ele aqui no canal, inclusive sobre uma autobiografia também, que é o Ledo Ivo. E na autobiografia dele, ele diz a mesma coisa, que só nos influencia aquilo que já está em nós mesmos. A mesma coisa dita com outras palavras em outro tempo e espaço. Ledo Ivo que foi amigo também do Manuel Bandeira, viu? Gosto muito dos dois. Aliás, a autobiografia Confissões de um Poeta, do Ledo Ivo, que eu já fiz vídeo aqui no canal, foi inspirado no Itinerário de Passárgada, do Manuel Bandeira, porque essa foi a primeira grande autobiografia de um grande poeta brasileiro. Depois outros fizeram as suas também, mas essa foi a primeira. Bem, estes foram alguns comentários sobre essa obra que eu gostei muito, Itinerário de Passárgada, de Manuel Bandeira, a primeira grande autobiografia de um autor renomado da nossa literatura. Um livro, infelizmente, curtinho, tem pouco mais de 170 páginas, mas que eu gostei e recomendo bastante. Para você que gosta de literatura, gosta de poesia, gosta do Manuel Bandeira, quer aprender mais sobre a arte de fazer versos, recomendo bastante. Aqui o Manuel Bandeira, ele não vai comentar sobre a vida pessoal dele, tá? Apenas sobre a vida dele como poeta, desde a infância, quando ele estava aprendendo as primeiras lições sobre os versos, sobre a literatura. Ele vai comentar também sobre as pessoas consagradas da nossa literatura, tanto nacional quanto internacional, que ele conheceu. Ele foi muito influente. Mas casos da vida particular dele é muito raro. Inclusive separei um último trecho para ler aqui, que ele comenta sobre o pai dele, sobre quem ele era assim muito apegado. Ele diz assim: quando meu pai era vivo, a morte, ou o que quer que me pudesse acontecer, não me preocupava, porque eu sabia que pondo a minha mão na sua, nada haveria que eu não tivesse a coragem de enfrentar. Sem ele, eu me sentia definitivamente só. E era só que teria de enfrentar a pobreza e a morte. Muito pungente, muito poético também. Manuel Bandeira, que parecia ser assim uma grande pessoa, além de poeta. Gostei bastante e recomendo, viu? Itinerário de Passárgada, Manuel Bandeira, autobiografia. Esse foi o primeiro vídeo do ano? Foi, editor? Não estou sabendo ainda. Mas é claro que, sendo este o meu canal, eu tenho de ler uns poeminhos do Manuel Bandeira. E aqui eu tenho na minha mão Estrela da Vida Inteira, que é toda a obra do Manuel Bandeira. Todos os livros, inclusive as traduções de poetas estrangeiros que ele fez. E eu vou ler alguns poeminhos aqui. Achou que o vídeo tinha acabado, né? Eu vou começar lendo um poema aqui que é um pouco desconhecido na obra dele. Inclusive, eu não comentei, mas a poesia do Manuel Bandeira, ela é muito assim emotiva. Ele diz no Itinerário de Passárgada que ele sempre foi um menino contente, alegre. Só depois da doença dele é que ele ficou com um sentimentalão. Ele utiliza essa palavra mesmo, um sentimentalão do qual ele nunca se curou.
Então, ele não é um poeta de crítica social. Ele faz uma ou outra, às vezes, mas ele diz que ele não é bom nisso. Ele deixa essa parte da poesia para o Carlos Drummond de Andrade. Uma hora eu vou fazer vídeo sobre ele, viu? Aguarde. Mas esse poema aqui é de crítica social, mesmo que ele não considere, porque aqui no itinerário de Passárgada, o Manuel vai elencar alguns poemas de crítica social, e ele não menciona esse, que está no livro O Ritmo Dissoluto, se eu não me engano, é o segundo ou terceiro livro da carreira dele, e se chama Meninos Carvoeiros. Os meninos carvoeiros passam a caminho da cidade. Ê, carvoeiro! E vão tocando os animais com um relho enorme. Os burros são magrinhos e velhos. Cada um leva 6 cacos de carvão de lenha. A aniagem é toda remendada. Os carvões caem. Pela boca da noite, uma velhinha que os recolhe, dobrando-se como um gemido. Ê, carvoeiro! Só mesmo estas crianças raquíticas vão bem com estes burrinhos descadeirados. A madrugada ingênua parece feita para eles. Pequenina, ingênua miséria. Adoráveis carvoeirinhos que trabalhais como se brincasseis. Ê, carvoeiro! Quando voltam, vem mordendo num pão encarvoado, encarapitados nas alimárias, apostando corrida, dançando, bamboleando nas cangalhas como espantalhos desamparados. Petrópolis, 1921. Não sabe o que é limária? Vai procurar no dicionário, viu? Mas aqui você tem a descrição de uma cena de crianças raquíticas, pobres, os sacos todos esfarrapados, os carvões caindo, as crianças todas pintadas de preto, comendo com a mão suja um pão. Uma pobreza enorme, né, gente? Isso aqui era o que ele via muito lá em Petrópolis. Petrópolis, não lembro se é Pernambuco ou é Rio de Janeiro. Não lembro. Pois bem, vou ler um outro poeminho aqui que se chama Poema de Finados. Está no livro Libertinagem, que foi assim o primeiro grande livro do Manuel Bandeira, viu? Esse livro aqui foi o que consagrou, vive caindo em vestibulares, etc. Poema de Finados. Amanhã, que é Dia dos Mortos, vai ao cemitério, vai, e procura entre as sepulturas a sepultura de meu pai. Leva 3 rosas bem bonitas, ajoelha e reza uma oração. Não pelo pai, mas pelo filho. O filho tem mais precisão. O que resta de mim na vida é a amargura do que sofri, pois nada quero, nada espero. Em verdade, estou morto ali. Meus amigos, muito triste, muito pungente, muito reflexivo também. E de novo você tem aqui essa ligação que ele tem com o pai, né? Acabei de ler o trecho ali do itinerário de Passárgada, e aqui você tem um poema sobre o pai que já está morto e o filho que está morto junto com o pai. Uma parte dele já morreu também. Meus amigos, muito bom poema. Poema de Finados. Pois bem, vou ler outro agora. Esse poema é muito famoso. Ele está presente no livro Estrela da Manhã, que é um clássico da literatura, um clássico do Manuel, um livro que é muito cobrado em vestibulares. E esse título, eu devo dizer, Estrela da Manhã, ele é mencionado no itinerário de Passárgada. O Manuel conta que essa ideia veio de uma vez que ele estava andando de canoa de madrugada. E aí ele olhou para o céu e viu lá a estrela da manhã, a primeira estrela, Vênus, na verdade. E foi uma visão tão bonita que o impressionou tanto que ele nomeou o seu próximo livro, na época, com esse nome, Estrela da Manhã. E o nome do poema é Trem de Ferro, um poema muito famoso por conta da musicalidade dele. E o poema diz assim: café com pão, café com pão, café com pão. Virgem Maria, que foi isso, maquinista? Agora sim, café com pão. Agora sim, voa fumaça, corre seca. Ai, seu foguista, bota fogo na fornalha, que eu preciso. Muita força, muita força, muita força. Oh, foge bicho, foge povo, passa ponte, passa poste, passa pasto, passa boi, passa boiada, passa galho, de engazeira debruçada no riacho. Que vontade de cantar!
Ou quando me prenderam no canavial, cada pé de cana era um oficiar. Ô menina bonita do vestido verde, me dá tua boca para matar minha sede. Ô, vou-me embora, não gosto daqui. Nasci no sertão, sou de Ouricuri. Ô, vou depressa, vou correndo, vou na toda, que só levo pouca gente, pouca gente, pouca gente. Esse poema é interessante por conta do ritmo, né? Você percebe que os versos eles são postos de maneira que você vai formulando o barulho do trem. Café com pão, café com pão, café com pão. É como se fosse já o ritmo do trem. Vixe Maria, que foi isso, maquinista? Interessante, é um poema também humorístico. Depois, agora sim, café com pão, agora sim. Você percebe a repetição das sílabas, a repetição do número de sílabas. Voa fumaça, corre seca, ai esse foguista, bota fogo. Tudo vai formando um ritmo que vai parecendo o trem. Aliás, os versos são curtíssimos, como se fossem o próprio vagão do trem. Muito interessante. E o legal também é essa última parte aqui, né? Quando me prenderam no canavial, cada pé de cana era um oficiar. Aqui você tem a linguagem oral, a linguagem do povo. O povo que pega o trem. Então, muito instigante essa criação do Manuel Bandeira. Gosto muito desse poeminha. Esse outro poema que eu escolhi aqui está presente no livro Lira de 50 anos, que o Manuel escreveu quando tinha 50 anos. E se chama Testamento. É um poema assim bem intimista. Aliás, a poesia do Manuel Bandeira é muito intimista. Ele fala sobre vivências que ele teve mesmo, visões que ele teve mesmo. Acabei de mencionar o Estrela da Manhã. Tem um outro poema famoso dele, que é o poema do Beco. E ele falou aqui no Itinerário de Passárgada que ele realmente estava de frente para um beco. Pois bem, mas esse testamento aqui ele fala de outras coisas. Ele diz assim: o que não tenho e desejo é que melhor me enriquece. Tive os dinheiros, perdi-os, tive amores, esqueci-os, mas no maior desespero rezei, ganhei essa prece. Vi terras da minha terra, por outras terras andei, mas o que ficou marcado no meu olhar fatigado foram terras que inventei. Gosto muito de crianças. Não tive um filho de meu. Um filho. Não foi de jeito. Mas trago dentro do peito meu filho que não nasceu. Criou-me desde eu menino para arquiteto meu pai. Foi-se-me um dia a saúde. Fiz-me arquiteto? Não pude. Sou poeta menor. Perdoai. Não faço versos de guerra. Não faço porque não sei. Mas num torpedo suicida, darei de bom grado a vida na luta em que não lutei. 25 de janeiro de 1943. Um poema assim muito intimista, ele fala bastante coisa da vida dele aqui. Por exemplo, o pai dele queria que ele fosse arquiteto mesmo. E ele não se formou arquiteto. Ele menciona isso no Itinerário de Passárgada. Aqui a gente também tem essa questão do poeta menor, que ele sempre se nomeou assim. Ele não teve filhos mesmo. Ele não fazia poemas engajados de guerra, de crítica social. Então, tudo isso é muito pessoal da vida dele. E a gente tem muito disso na poesia dele. Vivências que ele realmente teve e que ele transpôs para a poesia dele. Bom, vou ler mais um aqui. Um poeminha que eu gosto muito, bem pequenininho dele, se chama Céu. Está presente no livro Belo Belo. Diz assim: a criança olha para o céu azul, levanta a mãozinha, quer tocar o céu. Não sente a criança que o céu é ilusão, crê que não o alcança quando tem na mão. Muito bonito, reflexivo também, essa questão de a gente querer o que está longe, o céu, achar que não tem, quando na verdade nós já temos um outro céu metafórico ao nosso redor, a nossa própria vida. É sempre bom lembrar que o Manuel passou muitos anos doente, achou que ia morrer. E aí ele aprendeu a humildade, aprendeu a paciência, aprendeu os prazeres que sempre estiveram ao redor dele. E que muitas vezes a gente não percebe. Não percebe porque tem um olhar de criança, o olhar imaturo, o olhar infantil. Então, como diz o
não o protagonista, mas o coadjuvante do livro Flores, que eu já fiz vídeo aqui no canal, do Afonso Cruz, que é o velhinho lá, o Sr. Umi, aprofundemos mais na espessura. É isso, né? Nos aprofundemos mais nas coisas. E por falar em se aprofundar, vou ler um poeminho aqui que fala justamente sobre isso. Ele está presente no livro Opus 10 e se chama Tema e Variações. Diz assim: sonhei ter sonhado que havia sonhado. Em sonho, lembrei-me de um sonho passado, o de ter sonhado que estava sonhando. Sonhei ter sonhado. Ter sonhado o quê? Que havia sonhado estar com você. Estar, ter estado, que é tempo passado. Um sonho presente, um dia sonhei. Chorei de repente, pois vi, despertado, que tinha sonhado. Então você percebe as várias camadas de sonho aqui, os vários aprofundamentos de um sonho sobre o outro, muito interessante. Aliás, o Manuel Bandeira vai dizer no Itinerário de Passárgada que muitos poemas dele foram escritos assim que ele acordou. Ele sonhou alguma coisa e já escreveu. Às vezes sonhou até mesmo acordado. Muito interessante e instigante isso. Inclusive ele conta aqui um caso que ele teve uma ideia. E aí ele correu para a casa dele e começou a escrever. E é como se fosse assim uma questão de transe mesmo. E quando ele terminou, quando ele parou a caneta, ele percebeu que ele tinha escrito um poema de 7 versos, um poema de 7 estrofes, de 7 versos, de 7 sílabas. Muito curioso isso. Tudo isso de maneira assim inconsciente. Muito curioso. Sabe que essa questão de um sonho se aprofundando no outro me lembrou aquele filmaço chamado A Origem. Leonardo DiCaprio, hein? Muito bom filme. Um dos poucos filmes que eu vi na vida. Um outro poeminho que eu separei aqui se chama Saudade do Rio Antigo. Faz parte do livro Mafuá do Malungo. E tem referência com o Vou-me embora para Passárgada, que foi assim uma marca muito importante na poesia e na carreira do Manuel. E diz assim: vou-me embora para Passárgada. Lá o rei não será deposto. E lá eu sou amigo do rei. Aqui eu não sou feliz. A vida está cada vez mais cara. E a menor besteira nos custa os olhos da cara. O trânsito é uma miséria. Sair a pé pelas ruas desta capital cidade é quase temeridade. E eu não tenho Cadillac para, em vez de atropelado, atropelar sem piedade meus pedestres semelhantes. Ah, que saudade que eu tenho do Rio como era dantes. O Rio que tinha apenas 500 mil habitantes. O Rio que conheci quando vim pra cá menino. Meu velho Rio gostoso, cujos dias revivi lendo deliciadamente o livro de Coroaci. Cidade onde, rico ou pobre, dava gosto de viver. Hoje, ninguém está contente. Hoje, meu Deus, todo mundo traz na boca a cinza amarga da frustração. Minha gente, vou-me embora para Passárgada. Interessante esse poema que ele fala sobre o rio do passado e comparando com o rio da época. Eu não lembro de quando foi publicado esse livro, Mafuá do Malungo. Deixa eu ver se tem o ano aqui. Só um instantinho. Não estou achando. Achei. Não tem a data. Bom, mas é o Rio do século XX, em que lá, segundo ele, as pessoas já estavam tristes por morar naquela cidade, infelizmente, decadente. E hoje está mais decadente ainda. O último poema que eu vou ler, que não é do Manuel Bandeira, é uma tradução que ele fez, de um poeta chamado Pablo Antônio Quadra, que é um poeta lá da Nicarágua. Um poema bem pequenininho que se chama Meditação ante um Poema Antigo. E diz assim: perguntou a flor, o aroma acaso me sobreviverá? Perguntou a lua, alguma luz guardo depois de morrer? Mas o homem disse, por que acabo e fica em vós
o meu canto. Fica aí a reflexão, meus amigos. Por que será? Bom, esse é um vídeo especial sobre Manuel Bandeira, enorme. Espero que tenham gostado. Se você gostou do vídeo, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, essas coisas todas que você está acostumado a fazer. Muito obrigado pela atenção. Manuel Bandeira, Itinerário de Passárgada, Estrela de uma Vida Inteira. Leia tudo do homem, porque vale muito a pena. Grande poeta brasileiro. Muito obrigado e até a próxima. Na verdade, eu me esqueci de dizer uma coisa. Que esse livro aqui, Itinerário de Passárgada, ele conta com algumas fotinhas no final do Manuel Bandeira. Muitas fotinhas, uma pena que todas em preto e branco. Olha aqui ele com a roupinha da Academia Brasileira de Letras, ele que fez parte, né? Aliás, quem o convidou para fazer parte da Academia Brasileira de Letras? Ele mesmo, Cassiano Ricardo. Já fiz 2 vídeos sobre ele, hein? Meus amigos. Aqui ele conta também como foi o caso. Olha, aqui você tem cartas escritas à mão. Um livro muito bem feito. Gostei bastante. As palavras mais feias da língua portuguesa são quiçá, alhures e amiúde. Eu tenho amigos que já utilizaram quiçá, hein? Uma vergonha. Não, mas você gostou da minha camisa de Pernambuco? Por que eu vesti? Porque o Manuel Bandeira nasceu em Pernambuco, meus amigos. E eu também. Será que a gente tem alguma ligação além do estado e da poesia? Será que eu sou gênio? Poema bônus. Se chama A Espada de Ouro. Diz assim: Excelentíssimo General Henrique Duffels Teixeira Lotz, a espada de ouro que, por Scott, os seus cupinchas lhe vão brindar, não vale nada. Não leve a mal que assim lhe fale, se comparada com a velha espada de aço forjada como as demais. Espadas estas que a pátria pobre, de mãos honestas, dá aos seus soldados e generais. Seu aço limpo vem das raízes batalhadoras da nossa história. Aço que fala dos que, felizes, tombaram puros no chão da glória. O ouro da outra é ouro tirado, ouro raspado pelas mãos sujas da pelegada, do bolso gordo dos argentários, do bolso raso dos operários. Não vale nada. É ouro sinistro, ouro marcado, mancha o ministro, mancha o soldado. Meus amigos, isso aqui não te lembra nada não? No ano passado, na política brasileira? Aquele ministro de Bolsonaro, ligado à religião, ligado a pastor que queria ouro em troca de favores? É isso. O ouro mancha soldado, mancha político, mancha presidente. Aliás, Bolsonaro sempre foi manchado, né? E deixou uma vasta mancha na nossa história e no nosso país, que precisa ser limpa.